dia, pessoal! Hoje, terça-feira de sol, um dia maravilhoso. Hoje não estão me vendo com aquela cara horrível, né? Estou um pouquinho melhor porque já saí cedo, já fui ao dentista e já estou de volta aqui. 9h, 9h30, estou gravando para vocês. Porque depois eu corro para dar aula lá na Alternativa Certa para as queridas enfermeiras. Certo? Vamos lá então. Paramos na nossa última aula em remuneração. Hoje ficamos de ver a administração tributária municipal, mas isso já caiu no simulado de vocês. Então, para quem errou, dá uma revisada aí. Administração tributária municipal. Primeiro, é uma atividade essencial do Estado, pessoal. Então, não é uma atividade que possa passar despercebida, ela é essencial do Estado, não é prioritária, não é uma atividade comum, mas sim essencial. Porque o que é administração tributária? É aquela fiscalização dos tributos, que é onde o Estado vai recolher para os cofres públicos para pagar os servidores, que serão vocês. Aí, a gente tem que cuidar que sempre que for o cargo da administração tributária, são servidores estáveis. O que são servidores estáveis? Aqueles que fazem concurso público. Então, CC, ó, não pode. Segundo, eles têm recursos prioritários. Então, o que quer dizer isso? Antes para eles os recursos, tá? Para a realização de suas atividades. A atuação é integrada, compartilhada com os demais órgãos, por isso que tem compartilhamento de cadastro de informações fiscais. Publicidade. O que a publicidade tem? Caráter educativo, informativo ou de orientação social. Então, cuidado, pessoal. Sempre que eu tiver publicidade, eu tenho caráter educativo, informativo de orientação social. O que não pode acontecer na publicidade? Não pode estar vinculada a símbolos, a nomes, a partido político. Por exemplo, uma obra pública é feita com nosso recurso, então prefeitos, vereadores, secretários não podem usar o nome deles. Ah, fui eu, fulano de tal que fiz. Não. Quem está custeando toda essa obra somos nós, o povo. Participação popular na administração. Como que vai ocorrer essa participação? Já vimos no nosso simulado. Primeiro, através da reclamação, quando nós reclamamos dos serviços públicos, tá? Segundo, nós temos acesso aos registros dos gastos sobre os atos do governo. Lembrem do princípio da transparência, lembrem da Lei de Acesso à Informação. Lembrem do portal de transparência que falei para vocês que está lá no site da prefeitura, no cantinho direito. Ainda, representação contra atos contrários ao exercício do poder. O que são essas representações que vai gerar a improbidade administrativa? Quando eu sei que um funcionário está fazendo alguma coisa em prol dele, com os nossos recursos públicos. Além disso, nós temos alguns contratos que pode haver uma ampliação na autonomia gerencial, orçamentária e financeira da administração, tá? Órgãos da administração direta, objetivo, fixam metas de desempenho para os órgãos da entidade. O que essa lei deve dispor? Primeiro, a duração do contrato, controle de critérios de desempenho, direitos e obrigações e remuneração pessoal. Então, sempre que houver este contrato de aumentar de ampliação gerencial, orçamentária e financeira, deve ter uma lei que regule isso. Não é permitido o recebimento simultâneo de proventos e aposentadorias. Para que, olha aí, Rosane, lembra disso? Lembra que tu veio me perguntar isso, se nós poderíamos ter o recebimento de proventos e aposentadorias junto? Porque, pessoal, olha só,
mesmo que não tenha disponibilidade, porque o que acontece se eu tenho 2 cargos juntos? Eu tenho que ter disponibilidade, não é? Os horários não podem se chocar, senão eu não posso, é aquelas vedações que nós já vimos. Então, mesmo aposentado, mas professor aposentado não está trabalhando, não pode receber 2 salários concomitantes, certo? Ainda, salvo, claro, se os cargos forem acumuláveis ou CCs. Então, se tu é aposentada e for trabalhar como CC, pode. Não se computam as indenizações na formação dos rendimentos. Cuidado com isso. Já vi uma questão da Fundatec que eu estou analisando, que ele perguntava isso. Se os rendimentos computavam para fins de teto as indenizações. Não, porque as indenizações são passageiras, não são temporárias. Ainda, no artigo 66, eu tenho que são estáveis após 3 anos. Então, é a estabilidade dos servidores públicos. Vamos lá para o 66. Estabilidade. Quantos anos eu preciso para ser estável? O que é ser estável, pessoal? Eu não poder ser demitido sem que haja um processo, um PAD. Eu tenho que ter 3 anos de efetivo exercício na administração pública. Veremos isso novamente lá no regime jurídico dos servidores públicos. Como vai poder acontecer a perda do cargo? Primeiro, através de uma sentença transitada em julgado, né? Então foi feito todo o processo e houve uma condenação em que foi aplicada uma sentença com trânsito em julgado. O que quer dizer com trânsito em julgado? Deus maior. Quem que é o nosso Deus maior? O STF veio e deu a última palavra. Ainda, processo administrativo com ampla defesa e contraditório. Processo de avaliação periódica de desempenho. Então, por esses 3, eu posso haver a perda do cargo. Pode ser reintegrado. O que é uma reintegração, pessoal? É voltar para o cargo. Ele perdeu o cargo e aí a sentença foi invalidada. E aí ele vai ter que voltar para o cargo. Ele pode, veremos isso também lá no regime jurídico. Vocês viram como tem coisa repetida? Isso aqui é regime jurídico dos servidores públicos e não parte da lei orgânica, mas também é tratado aqui. Então, se ele é reintegrado, olha, o reintegrado é sentença invalidada, voltou para o cargo. E aquele que estava no cargo, o que vai ser feito? Ele vai ser reconduzido para o seu cargo de origem, certo? Então, ele volta para o cargo que ele estava tão faceiro que estava num cargo melhor, mas agora ele vai ter que voltar e não vai receber o valor que ele estava recebendo aqui no cargo melhor. Ele vai continuar, vai voltar a receber o valor que ele recebia no cargo de origem dele. E se esse cargo de origem, por isso que a gente diz que é sem direito à indenização. E se esse cargo de origem estiver já ocupado, o que vai acontecer com esse servidor? Ele vai ser posto em disponibilidade, certo? Até que haja um outro cargo, né? Ou ser aproveitado em outro cargo, tá? Ou ele é aproveitado em algum outro cargo ou posto em disponibilidade. Se ele ficar um tempo em disponibilidade e não tiver o cargo, ele sai, certo? E aí o que acontece? Ele vai receber de acordo com proporcional ao tempo de serviço dele, ok? E se o cargo que o servidor estável trabalha for declarado extinto, cargo que vocês estão fazendo concurso, entraram, estão trabalhando, já passaram-se 10 anos e o cargo de vocês vai sumiu do mapa. E aí, o que acontece? O que vai ser feito com vocês? Também serão postos em disponibilidade,
com remuneração proporcional ao tempo de serviço, até que vocês sejam aproveitados em outro lugar, ou se não, indenizados, né? Tem que haver uma avaliação especial de uma comissão para atestar a estabilidade. Isso sim, sempre vai haver essa avaliação. Vamos para o artigo 70. No artigo 70, o que ocorre quando o servidor tem um cargo eletivo de eleição, como vereador, prefeito e um na administração? O que vai acontecer? Se este mandato eletivo for federal ou estadual, então deputados estaduais ou governadores, deputados federais, tá? Senadores, presidente, ele fica afastado do emprego ou função. Então, fica afastado da administração, tá? Porque não pode haver esses dois. Mandato de prefeito também vai ser afastado. No caso do mandato de prefeito, ele pode optar entre a remuneração do cargo, né? Ou a remuneração de prefeito. Um destes dois, ele pode optar, então, por uma dessas remunerações. E o vereador, o mandato de vereador? Aí, tem compatibilidade de horários? Ele consegue ser vereador e, ao mesmo tempo, trabalhar no cargo dele? Se sim, todos conseguem, né? Então, nós vamos ter... ele vai poder somar os vencimentos, tá? Vai receber como vereador e receber no cargo público. Mas ele tem que ter disponibilidade também para trabalhar como vereador. Conta tempo de serviço, todos esses cargos eletivos, salvo para promoção por merecimento. Claro que tu não tem a avaliação do merecimento ali, ele não está, na maioria das vezes, trabalhando, se ele é prefeito, deputado federal, estadual, ele não está trabalhando na administração. Então, não tem como avaliar o merecimento dele. Benefícios previdenciários, como serão contados para os cargos eletivos, como se no exercício estiver. Então, ele vai recolher, ele vai contar para fins de aposentadoria. 71. A lei municipal definirá os direitos dos servidores do município e acréscimos pecuniários por tempo de serviço, assegurada licença-prêmio por decênio. Então, escutem aqui, isso aqui depois vai repetir lá no regime jurídico. Cada 10 anos nós temos uma licença-prêmio, certo? Que vai ser definida em lei municipal. Então, 72 são as vedações. O que nós temos de vedações? As remunerações do poder legislativo dos vereadores não podem ser superiores à do executivo. Então, o legislativo não pode ganhar mais que o executivo, salvo se eu tiver vantagens pessoais, natureza e local de trabalho, né? Que é aquela insalubridade, periculosidade, certo? Aí, claro, aí vai ter acréscimos, mas os vencimentos, que são a tabela fixa do salário, não pode ser maior. Nós não podemos ter equiparação ou vinculação de um serviço a outro. Então, é aquela coisa, mas o fulano faz a mesma coisa do que eu e recebe mais. Não tem isso, pessoal. Você vai receber pelo seu cargo, pelo aquilo que você passou no concurso público, ok? Servidores, eles não recebem tributos ou multas, porque o que importa isso? Crime, é crime, pessoal. Então, tu receber isso, os tributos ou a multa, lá no Código Penal, se o servidor receber tributos, isso chama-se crime de tergiversação, certo? Já vimos que não pode haver acumulação de cargos, salvo quando houver compatibilidade de horários. E quais são os cargos que podem ser cumuláveis? 2 de professor. Não disse a professor do ensino médio, ensino superior, o que é. Só diz 2 de professor. 1 de professor com um técnico ou científico. 2 de cargos privativos de médico, desde que sejam registrados, né?
E essas proibições também vão estender-se para as autarquias e as instituições que fazem parte da administração pública do município. Vamos ver a 73. O 73 fala do regime único e plano de carreira, que nós veremos também a lei própria. Diz que serve para administração direta, autarquias e fundações públicas. Quem é a administração direta? Já vimos isso. União, estados, Distrito Federal e municípios, certo? A administração indireta, sociedade de economia mista, empresa pública, fundações, autarquias, tá? O que nós devemos observar para a fixação dos padrões de vencimento? Cuidado com isso. Natureza, grau de responsabilidade e complexidade do cargo. Então, esses 3 itens nós vamos observar para fixar os vencimentos. Natureza, grau de responsabilidade e a complexidade do cargo. Requisitos para investidura. Peculiaridades do cargo. Quem recebe exclusivamente por subsídio? O que é o subsídio, pessoal? É uma parcela fixa. Eu não tenho extras, eu recebo aquilo e Zé Fini, nada mais. Primeiro, quem tem detentor de mandato eletivo. Então, prefeitos, vereadores recebem subsídios. Secretários municipais recebem subsídios. Princípio da transparência. O poder legislativo e executivo eles devem publicar todos anualmente os valores dos subsídios mais a remuneração, tá? Então, cuidado com isso, vão ter que ser publicados anualmente. Lembra lá do portal da transparência? Lembrem quando nós já falamos que em 60 dias este valor, nós temos 60 dias depois que esse valor for em março, né? Até 30 de março, eles têm para mandar todas as contas para o Tribunal de Contas da União. E nós, povo, temos 60 dias para olhar essas contas lá no TCU. Lei municipal disciplinar a aplicação dos recursos orçamentários. Então, uma lei do nosso município de Capão da Canoa vai falar sobre os recursos orçamentários. E a remuneração dos servidores poderá ser fixada em subsídio? Poderá. Não quer dizer que será. Poderá ser fixada em subsídio. O 74 fala do regime da Previdência. Para quem que é o regime da Previdência? Cargos efetivos do município, então vocês, servidores, mais autarquias. Como que é esse regime da Previdência? Caráter contributivo e solidário. Cuidado, isso aqui é pegadinha que é sempre cobrada pela Fundatec. Quem contribui? Olha só, o poder público, né? O ente público, servidores ativos e inativos, pensionistas. Então, o próprio ente público, os servidores públicos ativos e inativos. O que é os inativos? Que são os inativos, os aposentados e os pensionistas. Ainda, quem trata das regras da Previdência? Que lei que trata, pessoal? Cuidado com isso. Que lei que trata? É uma lei federal. Se assinalem com a nossa caneta amarela, lei federal. O 75 fala de uma coisa lá do Código Civil, responsabilidade civil do Estado, que nós chamamos de responsabilidade civil objetiva do Estado. Por quê, pessoal? Quando o Estado comete algum ilícito, tá? Ele vai ser responsabilizado nos 3 níveis, civil, penal ou administrativo, que um é independente do outro. O que acontece aqui? O município responde pelos seus agentes. O agente agiu negligentemente, mas quem vai responder é o município. Após isso, o município entra então com uma ação contra este servidor, que a gente chama ação de
regresso. Quando é do município para o terceiro, eu tenho uma responsabilidade objetiva, em que eu não vejo se tem dolo ou culpa. Quando for do município cobrando o servidor, aí sim eu tenho uma responsabilidade subjetiva do direito de regresso. Aí eu vou perquirir dolo e culpa. Ok? Na 76 diz que dentro do local de trabalho não devemos fazer a campanha eleitoral, né? Pois que é um local onde que nós temos que ter neutralidade, imparcialidade, ética. E o 78 e o 79, 78 fala dos conselhos municipais. O que são os conselhos municipais? São aqueles que auxiliam a administração e orientação, planejamento, interpretação e julgamento de matérias de sua competência. Então, cada setor pode ter um conselho municipal, que vai ser aquele de consulta. Diz conselho, consulta. A lei especificará as atribuições de cada conselho, sua organização, composição, funcionamento, forma de nomeação de titular e suplente e o prazo de duração. Falei que tipo de lei? Não. Então, pode ser uma lei ordinária. Certo? Então, hoje nós ficamos por aqui. Na próxima aula, vamos ver o que é a nossa próxima aula. Nós começaremos com o orçamento, as leis orçamentárias. Lembram das leis orçamentárias? Então, plano plurianual, lei de diretriz LDO, LOA, né? São essas 3 leis orçamentárias. É o que nós veremos na próxima aula. Amanhã, pessoalzinho de Capão, estou aí. E agora à tarde estarei lá com minhas queridas enfermeiras na alternativa, certo? Essa semana, ó, pessoal, muito estudo. Tentarei gravar mais algum vídeo para vocês. Não esqueçam, sábado teremos aulão lá em Capão da Canoa, no Aprovare Concursos, certo? Quarta e sexta estou à noite no Aprovare Concursos em Capão também. Então, ó, beijo no coração de vocês e até o nosso próximo vídeo.